Leitura devocional do livro de Salmos, no capítulo 6. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e socorre-me, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito. De minhas lágrimas, o alago. De tristeza, os meus olhos se consomem e envelhecem por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Sejam envergonhados e fiquem extremamente perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se num instante cobertos de vergonha. Quando estamos numa situação desesperadora, numa situação ruim, quando as nossas lágrimas começam a encher o nosso travesseiro, a ponto de, como salmista aqui, a gente poder dizer que há um lago no nosso leito. Quando isso acontece e a gente suplica diante de Deus por socorro, a gente faz isso baseado no caráter de Deus. Sabe, uma das coisas que me preocupa na cultura evangélica é que muitas vezes se aposta no caráter iracundo de Deus, no caráter sisudo de Deus. Iracundo é cheio de ira, sisudo é aquela cara carrancuda que nunca tem um riso para demonstrar. O siso, a seriedade, é claro que ela é importante e faz parte de quem Deus é, não resta dúvida. Agora, o salmista diante da ira de Deus, que é do seu caráter, Deus também se ira, ele clama diante de Deus, jamais recorrendo às próprias características do salmista, ou a uma palavra mágica, ou a uma espécie de comando diante de Deus. Não, ele recorre ao próprio caráter de Deus. Ele sabe que Deus é amoroso. Ele sabe que Deus é misericordioso. E prevalece no lamento do salmista a convicção da bondade de Deus. E deveria ser essa a nossa postura diante de Deus. Na verdade, o estudo devocional de hoje, ele tem um foco e um foco profundo, que é resgatar a percepção de que é uma bondade que Deus não precisaria ter a nós e tem, que faz com que a gente possa recorrer a Ele. A percepção graciosa de que Deus nos recebe apesar de sermos quem somos, é a percepção de que o caráter do nosso Deus é o caráter de um Deus amoroso. E quando nos colocamos diante dele, é o amor dele que nos salva do nosso pecado, dos nossos erros. E quando a gente está na pior e enchendo o nosso travesseiro de lágrimas, a convicção de que Deus é bom é o que faz com que a gente possa, diante dele, lamentar e ter a convicção de que ele nos acolherá. A gente não sabe se a solução que ele dará para o nosso problema é a mesma que nós gostaríamos, mas nós temos convicção de que ele vai nos escutar porque ele é bom. E, portanto, nós precisamos nos lembrar que Deus não é cruel. Ele se ira, mas ele se ira contra o pecado. Deus é um Deus de Hesed, um amor leal, que ama Jacó apesar de Jacó ser quem é, fazer o que faz. Que ama a mim e a você, apesar de sermos quem somos e fazer o que fazemos. Que ama Davi, apesar dos erros que Davi cometeu. É assim que a gente se aproxima do Pai, na convicção de que Ele nos ama, apesar de sermos
quem somos, apesar daquilo que cometemos. E, portanto, não existe palavra mágica. Não existe jeito que eu chegue numa oração e por causa da minha virtude, que eu orei direito, agora sim Deus vai me atender. E também não há comportamento de santidade que faça com que Deus agora então me atenda. A santidade nós temos porque nós somos separados por Ele, não porque Ele vai nos atender melhor, porque numa relação de troca a gente resolveu ser santo. Não. Quando nós nos colocamos diante de Deus, a gente recorre a quem Deus é. Me socorre porque eu sei que o Senhor é misericordioso. Me socorre porque eu sei que o Senhor é cheio de graça. Me socorre porque eu tenho convicção de que o Senhor é bom. É assim que a gente se aproxima do nosso Deus, que nos acolhe e socorre nos momentos de profunda dificuldade. Que assim seja a sua oração hoje. Uma oração que diz: Deus, eu só quero acreditar que o Senhor é bom. Eu só quero crer que o Senhor faz o bem. E que o Senhor se ira, sim, contra o pecado. Para terminar, eu gostaria de dar uma palavrinha sobre pecado com você. Deus se ira contra o pecado porque Ele te ama. E porque Ele ama todo ser humano que Ele criou. E o pecado ele age contra a criação. E como Deus ama a criação, Ele odeia o pecado e se ira. Então, a própria ira de Deus é uma expressão do amor dele. Que Deus te abençoe. O estudo devocional que você acabou de aproveitar é fruto do esforço deste que vos fala, que faz o roteiro e que também grava e edita esses vídeos e áudios, mas é também fruto da contribuição generosa de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você quer se juntar a esse esforço, existem algumas maneiras de você nos ajudar. A primeira delas, comprando Bíblias pelos links da Amazon que estão disponíveis na descrição desse vídeo. Também na descrição desse vídeo você encontra um link para fazer um Pix, caso você queira doar a esse canal. Esse era o meu recado e eu conto com a sua contribuição. Até o próximo estudo!